Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à roda de conversa sobre empoderamento feminino, o programa Mulheres na Cultura. O projeto Mulheres na Cultura é uma iniciativa do coletivo Fulô do Litoral, em parceria com Flor Produções, e foi contemplado no edital de apoio de audiovisual da Secretaria da Cultura do Ceará. E nessa edição, nós convidamos aqui para compartilhar suas vivências e experiências no universo cultural a presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Paraipaba, Rita de Moraes, e também estamos recebendo nessa edição a agente cultural do coletivo Chama Maré, de Aracati, Cleomar Ribeiro. Sejam todas bem-vindas. Muito obrigada. E para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, a nossa roda de conversa, como vocês sabem, o programa Mulheres na Cultura tem esse objetivo de compartilhar experiências e falar sobre a diversidade feminina no mundo da cultura e da arte. E aí eu queria saber de vocês, ô Cleomar, como estão as mulheres hoje no mundo da cultura? Então, né, bom dia. Diante da trajetória, das relações, né, culturais, as práticas, né, da minha comunidade, dessa relação que eu vivo e eu trago essa experiência, e eu digo que é um enfrentamento, é desafio, mas dizer que a gente vem rompendo, sabe, normas, regras que são dadas a nós mulheres. E eu acredito que essa hoje mulher na cultura, então assim transforma, né? E traz realmente uma grandeza e uma liberdade de você, sabe, estar contribuindo e construindo, sabe, mudando esse novo olhar em relação às mulheres, né? Esses estereótipos que é tão agressivo e que você sempre viveu, né? E hoje você rompe, sabe? Eu acredito que nós mulheres na cultura e nessa atualidade hoje a gente rompe e que a gente vem fazendo mudança. E dentro dessas minhas relações, das minhas práticas na comunidade, né, é transformador. Então, assim, a gente faz com que outras mulheres vejam e que elas também possam também trazer isso para si, né? Então, assim, hoje meu espaço hoje dentro da comunidade é fazer mudanças, sabe? Eu venho assim, para mim, de uma alegria, de uma dimensão de eu poder contribuir de forma diferente, com esse olhar, né, de valorização, e que a cultura traz isso, né, e a gente traz isso no cotidiano. Né? Então, assim, hoje, nós, na cultura, estamos fazendo mudanças, né, dentro do território, dentro das nossas atividades. E para você, Rita de Moraes, a partir da sua experiência, né, como mulher negra, pessoa com deficiência, presidente do Conselho da Mulher também, né, de Paraipaba, como é que você vê as mulheres na cultura, né, nos dias de hoje? Bem, assim, inicialmente eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar nesse espaço de fala. Quero parabenizar toda a equipe que faz parte do programa Mulheres na Cultura e dizer que é um cenário desafiante, né, como a Cleomar falou, mas é um cenário que, aos poucos, nós vamos quebrando os tabus. Se olharmos um passado bem recente, na qual a mulher tinha basicamente duas funções, que era ser mãe, ser cuidadora do lar e cuidar do seu marido. Não que cuidar do lar, ser doméstica, não tem o seu valor, que é fundamental na nossa sociedade, né, para a construção da sociedade. Mas olhar esse cenário de hoje, sabemos que é bastante desafiante, mas que, ao mesmo tempo, é um cenário que está abrindo nova perspectiva a partir do direito, né? Principalmente quando nós, mulheres, nos reconhecemos como sujeitos de direito e conhecemos o nosso potencial, nós somos capazes também, de certa forma, ser exemplo para outras mulheres, né? E olhar a mulher com deficiência nesse cenário é muito desafiante, principalmente quando a mulher é negra, quando a mulher é da periferia, ou a mulher é do interior, ou a mulher não tem um nível de conhecimento, pelo menos o básico, dos seus direitos. É duplamente desafiante, porque nós vivemos numa sociedade que valoriza muito o corporal, a perfeição, e quando essa mulher, de alguma forma, ousa
ela vai quebrando as barreiras e, ao mesmo tempo, ela vai se empoderando e ela torna-se exemplo. Em Paraipaba, quem me conhece sabe muito bem que a minha grande marca é a questão do direito mesmo. Lutar pelo direito é olhar para o cidadão, para a mulher que não tem nenhuma deficiência e dizer assim, se ela é capaz, eu também sou capaz, porque a minha deficiência não é limite para mim alcançar aquilo que eu posso alcançar, e que existe leis que me dão esse direito, existe lei que me dão as oportunidades de estar se inserindo, de estar se colocando no espaço de fala, de estar levando a minha fala, levando o meu pensamento, né? Seja aonde quer que for, se nós olharmos a trajetória das mulheres como um todo, nós temos o exemplo, né, da nossa ex-presidenta Dilma, que chegou ao cargo máximo que a Constituição do nosso país nos dá. Né? Temos mulheres chefiando grandes centros de ciências, temos mulheres que ao se manifestar, a sua fala, ela nos representa. E é exatamente isso. Nós que vivemos, de certa forma, um pouco distante de uma realidade urbana, nós também podemos fazer dentro do nosso espaço de fala, na nossa cidade, nos espaços que somos inseridos. E é muito importante você não deixar a oportunidade passar. É você saber que, de alguma forma, estão lhe dando aquele espaço, então devemos agarrar. E é exatamente isso que eu tento fazer nos espaços de fala que eu vou sendo inserida em Paraipaba. Perfeito. E a Cleomar trouxe uma ideia para a gente que é muito importante, essa questão do rompimento do estereótipo, né? Como você mesmo falou, Rita, a gente vem aí de anos em que a mulher ela era predestinada socialmente a determinadas funções, né? E hoje, né, com toda a luta histórica, porque o histórico de lutas das mulheres é muito vasto, é uma história muito bonita, inclusive, uma história de muita dor, uma história de muita luta, mas também a gente conta com as vitórias. Porque se hoje a gente está aqui discutindo essa temática, é porque lá atrás tiveram mulheres, né, que foram oprimidas e que resistiram para que a gente estivesse aqui, né, nesse espaço, nesse lugar de fala que você acabou de pontuar, falando sobre direitos. E aí a gente volta lá para o estereótipo, que é uma das questões mais difíceis, né, da gente romper hoje na sociedade. E aí, Cléo, eu queria que você falasse um pouquinho, a partir da sua comunidade, você como uma mulher também pescadora, né? Pescadora que é pescador, a pesca que é uma atividade muito culturalmente conhecida como masculina, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho como que é essa quebra, como foi essa quebra de estereótipos na tua comunidade, como é que é isso, quais são essas experiências que vocês vivenciam para quebrar esses estereótipos, né, da coisa que é de homem, da coisa que é de mulher, que você já falou em alguns momentos, né, sobre o domínio dos nossos corpos, né, que você falou também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é essa tua atuação na quebra desses estereótipos. Então, essa relação, né, que me traz, né, esse rompimento, essa minha prática, né, e aí, se a gente for predominar, tem as pescas as exclusivas pesca para homem, tem as pescas das mulheres, né, e nós estamos num contexto que foi necessário eu sair da minha atividade, e aí eu falo muito, eu saí da pesca, saí do mangue para defender o mangue, né? Então, assim, nós estávamos ameaçados de um território, né? Um território importantíssimo, cultura, então, relação, identidade, né? E isso me fez eu arregaçar as mangas e ir para a luta. Não simplesmente eu me calar diante da minha prática, né? Eu tinha que ir mais além, eu tinha que estar em outros espaços, ser essa gente também, além de cultura, essa mulher cultura, é uma agente política, né? De a gente estar nesses espaços políticos, de discussão, de eu me empoderar, de eu dizer meu direito, de eu buscar meu direito. E foi isso. Isso me caminhou, eu digo que a gente está caminhando aí por uns 30 anos de organização dentro da minha comunidade, dentro do meu território, e isso cresceu gigantescamente de eu estar nesses espaços, nesse processo de afirmação, dizer que a minha relação com a pesca é importante e eu preciso defender
meu território, as práticas culturais ali locais, né, a própria cultura alimentar, a riquíssima de nosso território, né? Então, é você ser um agente cultural de defesa das suas práticas culturais. Então, a minha pesca, a minha alimentação, a minha relação com, né, com a cultura, com as práticas locais ali. Então, é importante. Então, é desafiador, mas o quanto é gratificante é a gente romper e quebrando tudo isso. E eu digo que nós só sobe degraus, né? Porque cada espaço de eu estar discutindo, né? Hoje estamos aqui nessa discussão, dizer o quanto as mulheres é importante na cultura, e eu estar lá, ser essa agente da cultura, dizer que tudo isso para mim é importante, tudo isso sabe, são alavancar muito para nós mulheres, né? E aí, como sempre dizendo, eu tenho referência de tantas outras mulheres, mas que foram muito oprimidas e que não foram reconhecidas. E que hoje, sabe, eu estou lá trazendo a memória dessas mulheres, né? E o quanto eu, nesse espaço, estou lá homenageando essas mulheres e avançando. Acredito que há muito desafio ainda, né? Mas avançando, e eu acredito que a gente tem muito a conquistar ainda, né? Mas esses espaços de discussões me fez crescer muito, de estar em outros espaços, né? Defendendo a cultura, a minha prática. E como se dá essa questão da participação das outras mulheres da comunidade? Como é? Você chama essas mulheres? Como que você envolve? Pronto. É animar, sabe? A gente tem isso é constante, isso é diário, a gente está nesse processo de animação, de sempre estar nessas rodas de conversa e dizer o quanto é importante, o quanto esse processo político, de ouvir elas, de a gente entender os processos, né? A dificuldade, qual é o seu desafio de cada uma, qual o meu desafio, como eu posso melhorar né, aquelas ideias de muitas mulheres que estão, às vezes, ainda se encontram oprimidas, porque há ainda, viu? Ainda há muita coisa a ser mudada, há muito a avançar ainda das mulheres. Mas cada dia a gente está nesses espaços, sabe? Eu digo que é muito simbólico, é um espaço da gente estar trazendo essas memórias sempre, trazendo essas discussões sempre, dizer que nós somos importantes, que eu estou aqui hoje em Fortaleza, e está em outros espaços, né? O quanto isso é primordial para o nosso processo de direito de mulher, né? Então, assim, eu venho trazendo muitos exemplos, né? Quem é Claumar hoje? Não é mais aquela pescadora que estava ali no cotidiano, pescava, sabe? Então, assim, eu estou muito mais além. E aí eu estou em alguns espaços que eu achava impossível. E, assim, dizer eternamente essa alegria de realmente de estar e poder ter condições também, né? Porque a opressão é tão grande a nós mulheres que parece que há um obstáculo muito grande da gente estar nesses espaços. Aí, hoje, a gente sair, estar aqui no estúdio, a gente poder dizer, discutir essas questões é importante, é um ganho muito grande para nós mulheres, né? E aí, quando as mulheres vão estar assistindo, que lindo que Clomar está lá, defendendo as mulheres, fazendo, né, que muitas que às vezes não pôde vir, mas eu acredito que esse passo, eu acredito que traz esse exemplo, né, para muitas, e aí conquistando, né, cada um o seu espaço também. E Rita, você falou dessa questão do corpo, né? Que a sociedade, né? O corpo normatividade, né? O dito é ditar qual é o tipo de corpo que é aceito, né? Que é uma característica do capitalismo que a gente vive hoje. E eu queria que você falasse um pouquinho como se dá essa quebra de estereótipo, né? Como que você faz essa discussão para ir quebrando esses estereótipos, porque deve ser bastante difícil, né? Hoje ainda nessa sociedade dessa corpo normatividade, né, você ir furando alguns bloqueios, né, e se colocando, trazendo essa perspectiva do direito. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a partir da sua experiência, como que se dá essa quebra desses estereótipos. Bem, como toda a vida é um processo, né? E dentro desse processo, você precisa ser ciente do seu papel dentro desse processo. Eu acredito muito que passa muito por um processo de aceitação. Você se aceitar
como você é. E dentro desse processo de aceitação, você buscar ser feliz da forma como você é. Não é um conformismo, mas é auto se aceitar. É se amar, é saber que você tem potencialidade, é saber que você é capaz. Porque nós vivemos muito numa sociedade do padrão. Tem que ter esse padrão. Se não for esse padrão, você está fora. E se você não está, se você se sente fora, você não se sente incluído. Né? Então, você tem que partir do olhar para você e se reconhecer como um sujeito de direito, e que esse sujeito é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, né? Independentemente da forma como expressamos essa relação, e que você também tem o direito de alcançar tudo que as pessoas que vivem dentro de um padrão que elas alcançam. Então, à medida com que você vai adentrando dentro desse processo, você vai se afirmando. E você vai buscando o que é um pouco complicado, mas que quando a gente consegue transmitir, transitar dentro desse processo de forma, com simplicidade, com seriedade, você vai ganhando o autorrespeito das pessoas. E as pessoas vão te reconhecendo, vão te valorizando por quem você é, pelas pautas que você defende, pela sua luta, as pautas que você está buscando, que transformam não só a sua vida, mas também a vida de outras pessoas. Né? E nos ambientes que eu circulo, eu tento transmitir isso de forma com que as pessoas percebam que, quando nós partimos da autoaceitação, as pessoas com deficiência, principalmente nós mulheres, partindo desse processo que eu me amo do jeito que eu sou, eu me sinto bem da forma como eu sou, então isso não é impedimento para mim alcançar algo, ou seja, na minha profissão, ou seja, na área da cultura, né, que eu vou mais pelo lado do teatro, coordeno lá uma Paixão de Cristo há mais de 30 anos, né? Então eu vou me autoafirmando dentro desse processo. Muito bem. E assim, e como você falou dessa questão da aceitação, do emocional, não tem como a gente, nessa discussão, não fazer uma relação com o momento que a gente viveu, que foi muito difícil para todos, né? Que foi a pandemia. Que foi um momento que muitas pessoas perderam entes queridos, né? Tudo mudou, né? Tudo mudou, tudo teve que se reorganizar. E para vocês que são mobilizadoras sociais, porque vocês também são mobilizadoras sociais, né? Isso também foi um aspecto muito difícil, deve ter sido uma vivência muito difícil. E aí eu queria que você, Cléo, pudesse falar aqui para a gente como que foi esse processo, principalmente no lidar com as mulheres nesse processo, né, de volta, de retorno de atividades. Como é que foi reunir as mulheres, né, nesse processo pandêmico que afetou, obviamente, né, muitas mulheres, né, as comunidades e tal? Então, eu acredito realmente que foi grande dificuldade para nós, né, que vivemos uma pandemia. A gente não sabia, nunca vivemos uma pandemia, e vivenciar uma pandemia e pós-pandemia é desestruturado, né? Nós estamos num processo desestruturado por conta, né, da, da, da dinâmica como se foi indo nesse processo de a gente se tornar em nossos territórios aprisionada, né? Eu acredito que o apoio das instituições, as redes, né, vem ir apoiando nós mulheres. Eu acredito que a gente começou acho que foi um período que as plataformas, né, online, da gente estar juntas, e mesmo à distância a gente, né, podia nos contar os contextos que estavam vivendo, né, nesses períodos, as nossas dificuldades, os nossos desafios após pandemia, no período e pós-pandemia, né? Então, assim, mesmo à distância, a gente pôde ter essas relações e esses cuidados, né, e muitos, como comunidade, né, a gente manter o espaço cultural. Então, assim, manter era essencial, a gente manter esse espaço, e que a gente pudesse estar nesses momentos, como comunidade. A gente fez barreira sanitária nem no período, mas a gente sempre com esse olhar de cuidadoso com nós mesmos, né? Então, trouxemos muito esses momentos de cuidado com nós mulheres, né? E da gente também, através
online, né, há muitos apoios das instituições, e a gente tinha uma forma de como a gente está conduzindo, né, a nossa base, a nossa comunidade, as nossas mulheres que estavam, né, principalmente as mulheres que viviam da pesca, da renda. Então, tudo isso foi desestruturado. Então, era aquele momento de estar fazendo esse acolhimento, acompanhando de perto nessas fragilidades, né, que não são culpas nossas, mas que, né, nós somos as vítimas, nós somos as mulheres as primeiras a ser afetadas por ela já ter essa relação, essa dinâmica com o território, esse cuidado, né, essa essência da mulher do cuidado. Então, isso deixava muita gente apreensiva, mas nos deixava forte da gente realmente estar cuidando umas das outras e sendo acompanhada também, mesmo à distância, né? E Rita, você falou que também coordena, né, um grupo de teatro, não é isso? E a gente sabe que geralmente quem coordena grupos artísticos acaba sendo cuidador também, né? Então, assim, nesse processo, né, de pandemia, obviamente, você deve também ter lidado com essas desestruturações, com essas dificuldades. E eu gostaria que você relatasse um pouco a sua experiência além dessa questão, né, da pandemia, mas também como é que foi esse retorno e como é que foi essa relação, né, de ser uma cuidadora num momento e que também estava precisando ser cuidada. Para todos nós, a pandemia ela foi muito desafiante e ainda continua sendo, porque, assim, particularmente, o meu ciclo de amizade é aquele do chegar, do abraçar, e a gente tem que, de certa forma, ainda tem um pouco de receio de chegar como antes, se abraçar, tocar, enfim. E esse grupo de teatro que eu coordeno é um grupo de jovens que há muito tempo existe lá em Paraipaba e que a gente tem um vínculo muito forte mesmo de amizade, de aproximação, de apoio. E durante esse período foi muito difícil porque de certa forma, nós ficamos com receio de viver o que a gente vivia no dia a dia, que era a aproximação, de ir para a casa um do outro, aquela coisa toda. E como a Cleomar falou, a gente teve que se reinventar para manter-se próximo, aí veio os famosos, as lives, né, as reuniões online, enfim, para manter sempre esse vínculo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está à frente de um coletivo, a gente tem que ter realmente esse cuidado em todos os sentidos. Né? Se a pandemia ela exigia de nós o isolamento, o afastamento, o autocuidado, nós que estávamos à frente, que estamos à frente, a gente tinha que ter o dobro disso, porque a gente tinha que zelar pelo coletivo, pela saúde física e também a saúde psicológica, porque a pandemia mexeu muito com o nosso psique. A pandemia ela trouxe medos que estavam ocultos e que, ao mesmo tempo, veio à tona. Teve pessoas que ficou praticamente apavorizada, não queria nem sequer dar um bom dia, aquela coisa toda, um alto excesso de cuidado, que devemos ter o cuidado, mas tudo de forma moderada. E após, né, esse período forte da pandemia, após a vacina, em que as coisas foram mais se tranquilizando, a gente começou a retornar às atividades de forma ainda meio que tímidos. Né? Tinha a reunião do coletivo, se sentava aí distante, ainda com aquele muito cuidado de não tocar, e isso é muito desafiante. A gente teve que se reinventar, uma nova forma de se confraternizar, uma nova forma de conviver. Né? Aí entra também a questão de quem está à frente, né? Como você mesmo colocou. Né? Cuidar do coletivo e, ao mesmo tempo, ser cuidado. Aí é que entra aquela questão de você olhar um pouco para si, saber que a doença que afeta o outro também afeta você, porque às vezes nós que estamos assim muito à frente, a gente se coloca de certa forma como a barreira. Se vem para o coletivo, a gente se coloca ali para ser um impedimento que não atinja o seu coletivo. E eu vivo muito essa prática. Mas, ao mesmo tempo, tomar consciência que nós precisamos estar bem para que a gente possa cuidar do outro. E assim, Cleomar, hoje, né, se você pudesse falar um pouco sobre qual é o desafio das mulheres, né, das comunidades quilombolas, hoje, a partir da sua vivência também, na cultura, qual é o grande desafio hoje?
Pronto, né? Eu digo que como eu sou uma produtora de um bloco, né, brincante também, que a gente tem um bloco carambola, para quem não conhece, realmente o nome já é um pouco de, ele surge num período realmente de trazer essa questão estereótica, de amenizar um povo, um grupo, e aí por a gente estar num processo de autorreconhecimento de uma comunidade, né, quilombola pesqueira, mas que eles traziam algumas pessoas, né, para quebrar né, e inferiorizar o povo, e aí eles usavam essa narrativa, né? Ah, é os carambolas, né? E aí, algumas pessoas da comunidade, elas também tinham essa dificuldade no início de se dizer quilombola, parece que era até uma dificuldade, e elas usavam justamente também carambola. E aí a gente, nesse momento, nesse contexto, uma forma de também ironizar, né, esse estereótipo que usavam contra nós, de nos querer desqualificar por ser carambola, né, nós ser quilombola, mas eles usavam esses termos, né? E aí a gente, vamos formar um bloco. Pronto. Daí sai um brincante, nós somos brincantes, é uma forma de hoje a gente e contrapor eles, a gente também ser um povo feliz, um povo alegre, um povo que brinca, um povo isso é resistência. E aí esse bloco ele surgiu, né, no nosso processo de autorreconhecimento. Esse bloco ele vem se destacando muito, né? E eu por ser essa produtora, e eu por ser essa brincante, e eu por puxar isso, e eu, sabe? Então assim, são inúmeros desafios dentro do território e às vezes você não tem recurso, você às vezes não é muito, sabe? Você não pode dar um passo maior do que a perna. Então, há limites. Mas o que era que a gente podia fazer? Então, assim, era um pertencimento muito forte. E aí a gente, como tinha os papangus, que era tradição, que é ancestral, e que a gente não queria que os papangus, mesmo as crianças, não deixaram isso apagar, que nos nossos papangus saem um período do carnaval. Então, a gente achou aquilo assim, olha, a gente vai formar um bloco, sair na comunidade contra todo esse sistema, toda essa opressão que nós estamos sofrendo. Nós somos um povo feliz, nós somos um povo que brinca, e diante disso tudo, são uma forma de a gente trazer essa resistência, né, para aquilo tudo que nós estávamos sofrendo de opressão. Então, dizer que e eu conduzi isso tudo, sabe, é muito gratificante. O passo que eu dei para o meu processo de identidade, para a minha comunidade de identidade, olha aqui, sabe? E aí, o que que esse bloco trouxe? Então, assim, nós, em 2025, agora nós vamos para os 10 anos, né, de bloco. Esse bloco ele vem cada vez se destacando muito grande dentro da comunidade. Então, hoje a gente apresenta o bloco no Carnaval Cultural de Aracati. Então, assim, hoje eu faço parte da Labs, que é a Liga Aracatiense das Escolas de Samba. Então, nosso grupo está inserido, né, dentro da Labs. Então, eu faço parte hoje da diretoria da Labs. Então, assim, olha o passo que a gente vai dando. E olha a resistência, olha a potência de nós mulheres. Olha a transformação que nós fazemos, né? E assim, sempre foi referência de eu ver as mulheres fazendo tanto isso, elas só não foram reconhecidas. Elas fizeram, eu tenho assim meras memórias das mulheres que contribuíram muito, mas nunca foram reconhecidas. Então, assim, é dizer a gratificação que eu estou em memória dessas mulheres que contribuíram muito para a cultura, para as suas relações, para as suas práticas, e que hoje eu trago essa memória delas, né? Essa resistência dessas mulheres, e que eu me desafio a uma perspectiva, né, de muita contribuição para isso. Eu acredito que esse ano, né, a gente já está pensando aí o nosso bloco esse ano. E uma das coisas que o bloco sai na avenida é trazer a importância desse território, a importância desses grupos, a importância dessas mulheres, a importância da nossa juventude. E aí a gente também traz, né, nesse contexto de desfile, da gente trazer também algumas denúncias, o que está acontecendo. Né? Então, assim, olha a importância desse bloco, olha a importância das mulheres, né? A transformação que essas mulheres vêm fazendo dentro do seu território. Então, assim, é um pouco disso. E esse bloco, para que ele combateu esse estereótipo que estava em cima de nós, né, mulheres, e a gente transforma isso no gigante, né, de autonomia, de liberdade, de independência, né, e de muita força que é nós, mulheres, na cultura, né?
Muito bem, de muita resistência, né. E, Rita, a Cleomar falou dessa questão da resistência e todo esse processo que foi, né, de quebrar um estereótipo, que você também já respondeu em outra pergunta, né. Se hoje você pudesse elencar, né, qual é esse desafio das mulheres, né, com deficiência na arte, qual seria esse desafio, né, a ser vencido, a ser superado hoje? Eu acho que o grande desafio é realmente o acreditar em si. Eu faço sempre essa reflexão lá em Paraipaba. Eu também participo, eu sou vice-presidente de uma associação de pessoas com deficiência. E, às vezes, eu fico olhando assim, a pessoa com deficiência. Paraipaba tem quase o último censo, né, sem ser agora, ainda o IBGE de 2010, tem quase 10.000 pessoas com deficiência. Né? E eu olho para esse público e, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando: aonde é que está esse povo? Onde é que está a pessoa com deficiência? A associação está fazendo um censo para exatamente tirar do anonimato essas pessoas. Porque essas pessoas com deficiência são mulheres, são crianças, são pessoas que também têm talentos, também têm dons. Né? Mas, à medida com que a pessoa se prende na sua deficiência, ela não vive. Ela vai simplesmente existir. Ela deixa de acessar, por exemplo, né, a gente está com a luta aí da praia acessível lá em Lagoinha, ela deixa de acessar, por exemplo, a nossa praia. Ela deixa de acessar, por exemplo, a Câmara de Vereadores, onde pauta leis que não a contemplam as suas reais necessidades. Né? E o grande desafio é exatamente a pessoa com deficiência, a mulher com deficiência, ela realmente assumir essa condição de vida. Porque todos nós temos limitações, independentemente de sermos ou não com deficiência. À medida que tomamos essa consciência, à medida que conhecemos um pouco os nossos direitos, as leis que nos protegem, aí é o caminho. É buscar realmente se colocar dentro do processo. É buscar, eu sempre falo, nós, pessoas com deficiência, nós temos que dar visibilidade à nossa causa. Seja ela, se é a causa da assistência, se é a causa da saúde, se é a causa da cultura. E desde quando o programa começou, eu fiquei imaginando, eu fiquei procurando outras mulheres com deficiência inseridas nesse processo cultural. E as mulheres paraipaba que me perdoem, se tem outras, eu não consigo ver outras, a não ser a Ritinha até o momento. Né? Então, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande que, ao mesmo tempo, esse desafio requer também de mim, de certa forma, um ir buscar, ir motivar, e organizar um coletivo de mulheres com deficiência para que essas mulheres também sejam capazes de mostrar os seus talentos, para que essas mulheres sejam capazes de mostrar a sua arte, para que essas mulheres sejam capazes de viver socialmente, de ter uma vida para além das quatro paredes que muitas vezes a pessoa com deficiência ela fica assim um pouquinho escondido. Estando medicada, está tudo bem, e que nesse ponto eu faço uma pequena reflexão, que é muito mais assim, uma crítica. Às vezes, a família em si, ela prende muito a pessoa com deficiência. E se essa pessoa com deficiência for uma mulher, aí é que vem, claro que vem toda a questão da superproteção. Nós entendemos que a sociedade ela é muito excludente, a sociedade pega pesado. A sociedade, muitas vezes, quer anular a pessoa com deficiência. Aí vem a superproteção. Mas também aquela pessoa ela precisa ter uma vida. Né? E, nesse ponto, eu sou muito grata à minha família. Minha família, em primeiro lugar, me deu liberdade para tudo. E eu ter entrado muito cedo em grupo de jovem, né? Grupo de jovem da igreja também me deu esse me deu e despertou em mim esse desejo de também construir a sociedade que eu acho que é uma sociedade mais digna, que é uma sociedade mais pautada em valores, no respeito. E, a partir dessa percepção da vida, eu me debruço dentro dessas lutas sociais para esse resgate da dignidade, principalmente da pessoa com deficiência. E o cenário cultural ele é exatamente uma grande oportunidade. É através do ser artista, da cultura, que nós temos o poder de fala como esse, né? É o poder de também nos colocar nessa grande visibilidade.
Perfeito. E, assim, a gente já está encaminhando, né, para o final do programa e eu gostaria muito, Cléo, que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão assistindo a gente, para as mulheres que muitas vezes querem entrar no mundo da cultura, mas que têm receio da crítica, né, tem medo de ser estereotipada, que muitas vezes está sobrecarregada dentro de casa e muitas vezes não tem como participar de um grupo porque a arte ela salva, né? A arte ela é um mecanismo que inibe a violência, que minimiza, né, as questões emocionais. Muitas vezes a arte ela vem para ajudar as mulheres a se reconhecerem também, a se verem como mulheres. É um processo de autoconhecimento também. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres sobre o que é que você quer que as pessoas saibam da sua história e como você convidaria outras mulheres que quisessem também estar como produtora, como agente cultural, como uma ponteira de cultura também, com todos esses desafios que você já elencou. O que é que você gostaria de dizer para as mulheres? Pronto, né? E aí, assim, por a gente ter essa carga imensa, né? Nós mulheres temos essa carga imensa, e aí eu sei, eu digo muito, eu sou pescadora, sou artesã, eu sou defensora dos direitos humanos, eu, né, contribuo para os movimentos sociais, tanto o movimento quilombola, o movimento pescador. Eu digo que eu recebo, eu faço aula de campo, eh, eu cozinho, assim, então, assim, há as milhares de, né, sabe, de contribuições que nós mulheres traz para a gente ser reconhecida e para a gente estar num processo de afirmação, e não é em vão, sabe, toda essa articulação, todo esse processo inovador, isso é riquíssimo para que a gente seja valorizada, né, como eu trago as nossas mulheres, né, que não foram, e eu acho que aquelas mulheres é cultura, é arte, tudo que essas mulheres faziam, elas trazem isso muito forte na minha memória, esse pertencimento, como eu digo. E eu quero trazer, assim, para as outras mulheres que estão aí na cultura, para as mulheres que ou tenham medo, e que esses estereótipos, de certa forma, não lhe dá essa liberdade de você ir, não dá coragem para você ir. Olha, eu só digo, eu digo que a liberdade ela começa a partir dos seus pensamentos. Então, assim, quando eu me liberto daqueles pensamentos que realmente foram sempre dados a vida inteira, a questão patriarcal, a questão do machismo. Então, assim, a gente, de certa forma, parece que esse pensamento, esse sentimento, predomina muito, não é, nossas mentes, e acho que a liberdade ela já começa quando você liberta isso dos seus pensamentos, que eu digo que o que para mim, o que é de desafio, eu tô, sabe, eu vou buscar. Eu vou buscar né, essa inovação para mim. E uma das coisas que eu não, sabe, a questão estereótica não me mais sabe, me afeta, sabe? Eu trago comigo, sabe, uma valorização do que eu faço, do que eu acredito, do que é bonito, do que é forte. A questão, a cultura, para mim, é inovadora. Então, assim, dizer para as mulheres que elas não se deixem mais se acomodar. Então, que a cultura ela contribui, né? Eu cresci baseada nessa cultura, nessa relação de cultura, né? Então, para mim, a minha contribuição, e eu sendo valorizada, e aí eu homenageio todas as mulheres do meu território, todas as mulheres que estão aqui, que foram convidadas hoje, que estão aqui nesse processo de diálogo, e trazer um pouco disso. Então, assim, realmente ir contrapor a tudo isso, né? E que a gente, né, somos, sim, que nós somos, sim, essas grandiosas mulheres, e que fazemos diferença em nosso território. Eu acredito que hoje é um exemplo a dar, né, nas mulheres que vão nos ouvir lá nos nossos territórios, né? A Rita, eu quero assim a gratidão de conhecer um pouco dessas mulheres que estão aqui e que estão nesses enfrentamentos. Eu me sinto que não sou sozinha, né? Além de eu estar buscando as minhas companheiras lá do meu território, tem outras companheiras que estão fazendo essa mudança também, né, em seus territórios, e isso vai fazer a diferença, né? Essas mulheres aqui nesse momento, né? Isso faz força, isso nos mobiliza, isso nos dá coragem, né? É isso, umas mulheres corajando as outras, né? Muito bem. E você, Rita, qual mensagem você quer deixar para as mulheres? Primeiro,
A vida é para ser vivida, né? E essa vida para ser vivida, ela tem muitos desafios. E que o coletivo ele é importante porque o coletivo, como a Cleomar falou, dá força, ele nos fortalece, porque a gente está próximo de pessoas que sonham, pessoas que pensam um pouquinho parecido com você. Você não se sente isolado, você se sente parte de uma rede que, se precisar você chorar, você tem um ombro ali para dar uma focinha. Se precisar dizer vamos para a luta, vamos com você. Né? Então, assim, especificamente para a mulher com deficiência, é importante estarmos juntos, é importante buscar conhecer os nossos direitos, importante sermos protagonistas da nossa própria história, nós escrevermos, mesmo que de forma com as linhas meias tortas, né? Mas escrever nossa própria história, passar de um cenário de coadjuvante para um cenário protagonista. Né? E esse espaço é exatamente esse espaço de protagonizar a nossa vida, a nossa história, as nossas lutas. Né? Também agradeço você, muito obrigada pela sua partilha de vida, tenho certeza que vou sair um pouquinho mais abastecida de coisas boas que eu vi em você. Né? Quero parabenizar o programa, todas as mulheres que estão envolvidas nesse programa e dizer que acredito que esse é o caminho. É nós fazendo por nós mesmas, né? É nós dando força uma à outra, que à medida com que eu luto pelo meu direito como mulher, eu estou lutando pelo direito das mulheres. Né? O meu exemplo, a minha forma de ser, a minha conquista, mesmo que em alguns momentos a gente seja um pouco individualista, mas a forma como nós nos colocamos, em algum momento, ela serve de exemplo para outra pessoa. E naquilo que se refere à pessoa com deficiência, uma pessoa olhar para uma mulher com deficiência e perceber que ela foi capaz de fazer algo, ela pensa e repensa, às vezes, suas posturas. Que, às vezes, é uma postura, como você bem colocou, machista, discriminalista, uma postura, muitas vezes, de descredibilizar. Enfim, faz a pessoa rever alguns conceitos, né, alguns tabus. E nós estamos, nesse mundo, eu acredito, para fazer a diferença. Ninguém vê esse mundo simplesmente para ficar como uma folha seca e voando para onde o vento levar. A gente vem para escrever nossa própria história, a gente vem para buscar ser feliz. E a gente vem também para contribuir para que a vida do outro, da outra, seja feliz. E aqui eu agradeço mais uma vez o espaço. Eu quero aproveitar, né, para agradecer e parabenizar pelas excelentes contribuições. Com certeza, esse programa ele vai enriquecer mais ainda as ideias. Eu quero agradecer muito a partilha de vocês, a partir das vivências, das experiências. Eu acredito que esse programa vai inspirar as outras mulheres, né, que vão estar nos assistindo. O projeto Mulheres na Cultura é uma iniciativa do coletivo Fulô do Litoral, em parceria com Flor Produções, e foi contemplado no edital de apoio audiovisual da Secretaria da Cultura do Estado. Obrigada a todos que acompanharam o programa e até a próxima edição.